Nesse vídeo você vai entender por que a inflação é uma forma de redistribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos. Esse é um trecho exclusivo de uma aula do Teatro das Tesouras, que também está disponível para os assinantes do Brasil Paralelo, onde o Hélio Beltrão vai explicar de uma forma simples e didática como que cria a inflação, como que se gera a inflação e como que isso gera prejuízos na sua vida. A gente fala tanto sobre os impostos, tanto sobre taxa de juros, e às vezes não percebe que a inflação é o grande vilão. Eu espero que gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até breve. É a desvalorização da nossa moeda. Nossa moeda, em determinado momento, podia ser sadia e aí ela perde valor. Como que ela perde valor? Porque o governo dilui o seu valor. Antigamente, quando você tinha a moeda mesmo, aquela lingote padrão redondinho, o governo derretia moedas ou de ouro ou de prata, misturava com uma certa quantidade de outros metais e fazia mais moedas com aquele ouro original ou prata original. Isso era a inflação, a diluição da moeda. E isso sobe os preços. Os economistas do mainstream hoje dizem que a inflação é a alta generalizada dos preços. Então, se você tem por suposição um aumento de preços num determinado setor, sei lá, se o preço do chuchu aumentou, e é um caso especial porque a safra quebrou, por suposição, isso é um aumento do chuchu, mas não significa um aumento de preço no resto da economia. Porém, se os preços estão aumentando de forma continuada em todos os setores, isso indica um fenômeno inflacionário. Mas os economistas austríacos vão à sua causa fundamental e definem a inflação pelo seu fenômeno fundamental. Os austríacos dizem que o aumento de preços é um sintoma da real causa, que é a diluição no valor da moeda. No mundo de hoje não é mais o derretimento da moeda e mistura com outros metais. É a criação de dinheiro onde ele antes não existia, através de um aperto de um botão ou de uma impressora que está lá na casa da moeda imprimindo mais. Isso é o que a gente chama de inflação, os austríacos. Mas também é entendido na economia convencional, mainstream, como um aumento generalizado de preços. Também funciona. Porém, os austríacos gostam de fazer a definição mais precisa. Se você tem mais dinheiro, mais moedas ou mais papel, ou mais dinheiro na conta corrente, ainda que você não toque no dinheiro da conta corrente, você vai lá no caixa eletrônico e você vê o bit lá dizendo que você tem. Mas se as pessoas em conjunto detêm mais dinheiro nesse sentido, para uma mesma quantidade de produto, os preços vão aumentar. É a tal da oferta e demanda inescapável que vai indicar um aumento de moeda. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender no fenômeno monetário é que qualquer quantidade de dinheiro que exista na economia é o suficiente para rodar a economia. Porque o dinheiro ele se refere aos produtos na sociedade. Então, se você tem menos dinheiro, os preços vão ser menores. Se você tem mais dinheiro, os preços vão ser maiores. Mas não importa a quantidade, qualquer tamanho de economia roda com qualquer quantidade de dinheiro. Basta que esse dinheiro seja divisível. Você possa dividir em seus centavos, porque se você tiver muito pouco dinheiro, para uma economia muito grande, o preço vai ser muito alto. O dinheiro vai ser muito valorizado e aí não vai... ou seja, os preços vão ser muito baixos, na verdade, o dinheiro vai ser muito valorizado e aí não vai ter centavos para representar esse dinheiro. Mas qualquer quantidade de dinheiro na economia roda uma economia como um todo. O que causa a inflação é o aumento da quantidade de dinheiro. É isso que nós não queremos. A quantidade original pouco importa qual é. E a inflação, portanto, é sempre em todos os lugares um fenômeno monetário. Essa é uma frase do Milton Friedman, da Escola de Chicago, mas nós austríacos também concordamos com ela. A inflação não é porque você tem déficit, por exemplo, público, ou porque o governo está gastando mais do que arrecada, embora esse possa ser um fator que influencie a inflação. Mas se isso fosse verdade, a Grécia, que tem um déficit gigantesco, teria uma inflação altíssima,
A Grécia não tem inflação nenhuma. Os próprios Estados Unidos, nos últimos 10 anos, têm tido déficits muito altos, entre 5% e 10% do PIB, mas não tem inflação, porque eles não monetizam, não criam mais dinheiro, ou se criam, esse dinheiro não está vindo para a sociedade. Então a inflação não é um fenômeno de gastos públicos ou de déficit público, mas esse gasto público a gente vai falar mais dele, porque ele força, ele incentiva para o político usar a máquina de impressora para gastar mais dinheiro, porque ele quer gastar esse déficit. E aí ele vai lá e faz o fenômeno monetário que causa a inflação. Mas o que causa a inflação é o aumento da moeda e não o gasto público. O gasto público, ele só pode existir se ele tirou um dinheiro da sociedade. Então você deixou de gastar para o governo gastar. Só gera inflação se ele está gastando mais do que ele tirou de você. Ou seja, se ele estiver fabricando esse dinheirinho ali, escondidinho, e botando na sociedade. Mais recentemente, depois das moedas que se diluíam e tal, a gente sabe que houve a criação dessa moeda fiduciária, que são essa moeda eletrônica que o Banco Central pode produzir sem precisar imprimir o dinheiro. Mas isso também é moeda, porque as pessoas também aceitam como moeda, isso também causa inflação. Isso tudo hoje em dia é controlado pelo tal do Banco Central, que é um nome soviético. Nós aqui controlamos toda a moeda da sociedade porque nós sabemos melhor a quantidade de dinheiro que precisa na sociedade para a gente controlar, incentivar a economia quando ela precisa, controlar e desaquecer quando ela está muito aquecida. Então esses sábios, sentados ao redor de um comitê de política monetária, eles a cada 45 dias vão lá, discutem muito e decidem. Agora o preço da moeda e o que a gente vai injetar de moeda é isso aqui. E aí eles comunicam para a sociedade. Todos os bancos antes ficam tentando imaginar o que eles vão fazer, aí no dia que eles soltam a informação, todo mundo analisa as frases que eles falaram para saber o que ele vai fazer depois, para quem sabe você conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessa mágica que é a criação de inflação, que é o mundo, infelizmente, vive nessa realidade de bancos centrais. Bancos centrais. Só tem 3 formas de o governo gastar dinheiro. 3 formas. Impostos, que não cria inflação, porque, de novo, você está tirando o dinheiro de alguém e o governo gasta no seu lugar. Então, como a quantidade de dinheiro não mudou, não causa inflação. Tomar dívida dos cidadãos, que o governo faz muito, o tal do Tesouro Direto, os seus fundos de investimento, que aplicam em títulos de tesouro, ou seja, em empréstimos para o governo. Isso também está tirando dinheiro seu temporariamente, o governo gasta, levanta impostos e depois vai te pagar. Também não muda a quantidade de dinheiro. A terceira forma, que é a forma mais fácil, mais disfarçada, que é criar dinheiro do nada, que é a tal da inflação. E ela é mais fácil porque você não precisa passar uma lei, não precisa vir a público dizendo que vai aumentar o imposto, as pessoas não percebem dinheiro, você simplesmente faz e gasta. Mas é a forma mais perniciosa, justamente porque não é transparente e precisamente porque afeta o pequeno, o mais pobre, que é o último a ter seu salário reajustado, o último a comprar algo. Antes disso, todo mundo comprou mais, num preço ainda um pouco menor. Quando chega a vez do pequeno, o preço já aumentou e ele teve o seu poder de compra diluído. Então, a inflação é uma máquina sofisticada de distribuição de renda, só que é o contrário. Do pequeno para o grande, do pobre para o rico. E isso a gente aprendeu a duras penas durante décadas, porém, depois de 20 anos, já é uma geração, depois de uma geração as pessoas começam a esquecer o que era. Por isso eu vou explicar um pouco melhor o que era essa realidade que a gente vivia nos anos 70, nos anos 80, etc. Agora, o Banco Central,
todo esse mecanismo de criação de dinheiro surgiu e continua existindo com o propósito de financiar o rei. O Banco Central existe, no fundo, nada disso para deixa eu gerenciar a economia da melhor forma, é para emprestar dinheiro para o rei que ele não tem. Só que é um mecanismo bastante sofisticado. Eu tenho vídeos que explicam um pouco melhor, vale a pena buscar. Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, entra no nosso site e assina o Brasil Paralelo para você ter acesso a essa aula completa e todas as outras. Nos vemos na plataforma de assinantes e até breve.